Olá, quarto ano, tudo bom? Vamos dar início à nossa aula de História e na aula de hoje a gente vai ver um pouquinho sobre a imigração, tá? Dando continuidade da aula passada que a gente estudou sobre imigração e hoje a gente vai complementar, além da imigração, a gente vai estudar também a cultura do café, tá? E o objetivo da nossa aprendizagem de hoje é conhecer os processos migratórios no Brasil e seus impactos. A habilidade da Base Nacional Comum Curricular é analisar diferentes fluxos populacionais e suas contribuições para a formação da sociedade brasileira. Então, agora a gente vai aqui, tá? Iniciando primeiramente com as imigrações no Brasil. Então, vem comigo e presta atenção. O processo de imigração no Brasil começou a partir de 1850, com o fim do tráfico de pessoas escravizadas. Lembra que em aulas passadas a gente citou e conversou um pouquinho sobre a questão da escravidão, né, dos escravos que estavam vindo ao Brasil para trabalhar? Pronto. Esse processo de imigração no Brasil iniciou a partir do final desse processo de escravidão aqui, tá bom? Então, querendo apagar a herança escravocrata brasileira, o governo passa a estimular a entrada de imigrantes europeus, a fim de promover o branqueamento da população. Então, vem cá e olha aqui agora essa imagem aqui. Nessa imagem a gente está percebendo alguns negros africanos, né? E aqui uma senhora com seu filho branco e ao lado a ama dele, que é uma negra. Então, aqui na imigração, teve a intenção deliberada de embranquecer a população brasileira, mediante o aumento da população branca no país. Em alguns lugares, a população negra foi totalmente marginalizada. Características da imigração no Brasil. A abertura dos portos, ocorrida em 1808, possibilitou a entrada de imigrantes não portugueses ao Brasil. Nesse momento, várias expedições científicas europeias visitam e divulgam a colônia portuguesa na Europa. Também se registra a instalação de profissionais liberais, especialmente no Rio de Janeiro. Com a contribuição do tráfico de escravos, em 1850, o desenvolvimento das lavouras de café e o preconceito racial induziram a entrada de imigrantes europeus no país. Com as guerras de unificação na Itália e na Alemanha, são trazidos pelo governo brasileiro para trabalhar nos cafezais. O café como uma planta africana, tá? Na África, o café chegou na Europa no século XVII e de lá passou para a América. O café foi trazido para o Brasil em 1727 por Francisco de Melo Palheta, que trouxe sementes e mudas da Guiana Francesa e as plantou em Belém do Pará. A cultura do café. O café, que foi introduzido em 1727, mas na época tinha pouco valor comercial, sendo usado apenas para consumo local. Com a Revolução Industrial e a carga horária imposta pela indústria, levaram à popularização do consumo de café nos Estados Unidos e na Europa. O consumo do café era importante para retardar o sono e impedir que os operários adormecessem depois de 15 por 16 horas de trabalho, de domingo a domingo, sem descanso. Então, aí eles perceberam a importância dessa bebida que fazia com que os trabalhadores tivessem mais disposição, não é? E inibisse o sono deles. Algumas curiosidades. A planta ela é de origem da Etiópia, tá? Na África. Entrou no Brasil, como eu falei anteriormente, por Belém, lá no Pará. É uma planta de jardim. O hábito de tomar café na Europa e nos Estados Unidos é muito presente. A necessidade de formar grandes cafezais aqui no Brasil, então, por isso que ficou tão forte o consumo desse produto aqui no Brasil. Quando e onde surgiu? Durante muito tempo, foi plantado para consumo doméstico apenas. A cultura em pequenas proporções no norte do país foi se expandindo em direção ao sudeste, quando, a partir de 1870,
teve seu grande momento no Oeste Paulista, nas cidades de Campinas e Ribeirão Preto, onde encontrou a terra roxa, que é um solo rico para os cafezais. Com a queda nas exportações de algodão, açúcar e cacau, os fazendeiros sentiram a grande oportunidade de obterem altos lucros com o ouro negro, chamado ouro negro, que se referiam ao café. As fazendas se espalharam, a produção exportadora cresceu, os imigrantes, principalmente os italianos, vieram para trabalhar nas fazendas. Passaram a investir mais e ampliaram os cafezais. Na segunda metade do século XIX, o café tornou-se o principal produto de exportação brasileiro, sendo também muito consumido no mercado interno. O clima e o solo das regiões Sudeste e Sul favoreceram o desenvolvimento do café na exportação. No século XIX, o Brasil tornou-se o maior produtor de café do mundo. O plantio do café começou no Vale do Paraíba, que compreende as partes de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Mas foi no Oeste Paulista e Norte do Paraná que ela alcançou as condições favoráveis para o plantio. O crescimento do café trouxe 3 consequências fundamentais. Primeiro, deslocamento do eixo econômico do Nordeste, que antes era com a cana-de-açúcar, para o Sudeste com o café. Segundo, o crescimento do café foi a decadência do açúcar, ou seja, os usineiros perderam dinheiro e status, tiveram inclusive que se desfazer de terras e de escravos. Terceiro, o crescimento em poder e riqueza dos cafeicultores, que passaram a mandar no país. Eram os famosos e chamados desde então barões do café. A cafeicultura, exportadora do café, foi aos poucos se expandindo e logo atingiu índices de maior produto de exportação do país. O Brasil chegou a exportar mais de 50% do consumo mundial. Boa parte dos lucros do café foi investido na indústria, principalmente de São Paulo e Rio de Janeiro, favorecendo o desenvolvimento deste setor e a industrialização do Brasil. O poder dos barões do café era tão grande que vários presidentes do Brasil, por 40 anos, foram cafeicultores, o que influenciou politicamente os rumos do país. O ouro negro. Muitos barões do café mandavam seus filhos para estudar na Europa e construíram palácios nas principais cidades do país. Como o dinheiro provinha do café, os estados cafeicultores foram pioneiros na indústria. E até hoje, São Paulo, que ainda é o grande centro industrial do país. E quem trabalhou nessas lavouras? Quem foram os trabalhadores nessa época? Inicialmente, eles eram negros escravizados, tá? Cerca de 150 anos atrás, fazendeiros paulistas começaram a trazer imigrantes europeus para substituir os escravos negros nas plantações de café. Então, aqui eu trouxe para vocês a imagem de imigrantes nas lavouras dos cafezais, tá? E por que isso aconteceu? Em 1850, foi criada a Lei Eusébio de Queiroz. Essa lei proibia a busca dos escravos na África. Então, devido a isso, foi que foi se extinguindo a questão de trazer o tráfico negreiro, né? Trazer os negros da África a partir dos navios negreiros. Consequências do ciclo do café. A economia brasileira ficou muito dependente das exportações de café. Quando o preço do produto caía, o governo brasileiro comprava estoques e queimava para aumentar o preço. Chama-se política da valorização do café. Concentração do poder político e econômico na região sudeste. O aumento do desenvolvimento industrial e urbano também no sudeste. Imigração europeia para as lavouras de café e indústrias do sudeste.
e também construções de ferrovias para escoar a produção de café no interior de São Paulo para o Porto de Santos. O comércio e a população cresceram, mansões luxuosas foram construídas a partir de então. Com a instalação de indústrias, a eletricidade passou a ser utilizada para iluminar as ruas e fazer funcionar os bondes, como vocês podem observar aí nessa imagem, e as máquinas também das indústrias. Muitas pessoas vieram do campo buscando uma vida melhor nas cidades, mas tiveram que trabalhar nas indústrias para ganhar um salário muito baixo. Então vamos lá agora para a gente, volta comigo aqui, para a gente ver agora a atividade, tá? Eu trouxe para vocês aqui uma atividade sobre o assunto de hoje, né? Que foi tanto migração como também a cultura do café. E no primeiro quesito, temos aqui destacando sobre a expansão do café no século XIX, podemos afirmar que. Então aí quando diz podemos afirmar que, eu quero que vocês descubram comigo a resposta correta, tá? Então, letra A, surgiu juntamente com o desenvolvimento da cana-de-açúcar, ou seja, o café, a produção de café foi junto com a cana-de-açúcar. Letra B, tornou-se o principal produto agrícola brasileiro. Letra C, fez com que o Brasil se tornasse o terceiro maior produtor mundial do produto. Será que foi o terceiro maior produtor? Lembram do que eu falei anteriormente? E letra D, surgiu com o ciclo da mineração. Então, e aí? O que é que vocês acham? Qual seria a resposta dessa questão aí? Pois é, quem falou e pensou a letra B está certo. Tornou-se o principal produto agrícola brasileiro, né? Porque a letra C está totalmente errada quando diz que o Brasil se tornou o terceiro maior produtor. Não, o Brasil se tornou o maior produtor do café, tanto para importação como a exportação. Segundo quesito. No segundo quesito, vou pedir para vocês aqui observarem comigo a leitura, tá? E marcar uma das consequências do café no Brasil. O avanço da mão de obra escrava. Será que teve um avanço dessa mão de obra escrava com a cultura do café? Letra B, o crescimento da população negra. Letra C, desenvolvimento econômico e industrial. E letra D, melhoria da cultura da cana-de-açúcar. Então, se a gente for analisar um pouquinho e pensar, veja só, não teve esse avanço da mão de obra escrava. Pelo contrário, teve a diminuição, né? Isso como eu falei. A questão do crescimento da população negra também não aconteceu, ou seja, foi reduzida. E quando fala da melhoria da cultura de cana-de-açúcar, não, pelo contrário. A cana-de-açúcar se tornou em segundo plano para que o café se expandisse e crescesse. Então, a resposta dessa questão é a letra C, quando fala que a cultura do café aconteceu um desenvolvimento econômico e industrial no Brasil. A terceira questão fala sobre qual região se destacou com a cafeicultura. Qual das regiões do Brasil? Foi letra A, Centro-Oeste, letra B, Norte, letra C, Nordeste ou letra D, Sudeste. Lá para aquela região de São Paulo, quem lembra aí que São Paulo é de que região? Isso mesmo, é do Sudeste. Então, a região que se destacou com a cafeicultura, que teve benefícios, foi a região do Sudeste. E, por fim, temos aqui o quarto quesito, onde fala, nas lavouras de café era comum ver quais tipos de imigrantes. Eram japoneses, letra A, letra B, chineses, letra C, brasileiros ou letra D, italianos. Isso mesmo, foram os italianos, né, que eles vieram para cá, então imigrando, então eles começaram a serem introduzidos nas lavouras de café trabalhando. Então é isso, pessoal. Espero que todos vocês tenham compreendido um pouquinho desse assunto, tenham entendido, tá? Se cuidem, um beijo e até a próxima aula. Tchau, tchau!